Agora, vou te mostrar a diferença de soro e vacina. A vacina é uma imunidade ativa. Ela contém o antígeno. O que é o antígeno? O antígeno é o vírus ou a bactéria ou qualquer corpo estranho que, quando injetado em você, estimula o seu corpo a produzir o quê? A produzir anticorpos. Então, ela ensina o teu corpo a produzir anticorpos. Diferente do soro. O soro você viu na questão anterior que quando você colocava o veneno de cobra no cavalo, o cavalo é que produzia os anticorpos. Aí eu tirava os anticorpos e injetava os anticorpos na pessoa. Eu estava injetando uma coisa pronta, como você tem este gráfico. Você injeta, só que depois ele cai, por quê? Porque você não sabe fazer os anticorpos. Eles já foram injetados em você. Por isso que o soro é uma imunização passiva. O soro não é para prevenir. O soro é para tratar a doença. Perfeito? Se a pessoa desconfia de tétano, eu não posso usar a vacina, porque há uma demora na produção de anticorpos. É contínua, veja. É uma imunização ativa. Por quê? Porque eu injetei uma bactéria enfraquecida no teu corpo, e aí o que vai acontecer? O teu corpo vai ter uma resposta imunológica, tá vendo? No caso aqui, 2 doses. Note que a dose de reforço eu tenho uma resposta maior. Por quê? Porque o teu corpo já apresenta células de memória. Melhor momento para se entender células de memória: catapora. Você tem catapora, fica imunizado. Daqui a 20 anos você entra em contato com o vírus. Você já tem pronto células de memória e anticorpos prontos para combater. Aí você não adquire a doença. Já o soro não. Soro, ele é injetado os anticorpos. Na vacina, você injeta o antígeno, que é um corpo estranho que não vai te causar a doença, porque ele foi manipulado para não causar a doença, mas vai induzir o teu corpo à produção de anticorpos. Lembra? Os glóbulos brancos, no caso, os linfócitos, a produzir glóbulos anticorpos para a defesa do seu corpo. Ok? Então ficou claro, tá? Vacina é para prevenção. Ela te ensina a fabricar anticorpos. Soro é para tratamento. Note o gráfico. Começa abaixo e sobe, e fica bastante tempo, porque é uma imunização ativa muito duradoura. E o soro é uma imunização passiva, artificial. Você injeta os anticorpos na pessoa. Lembre-se que o que a mãe passa para o filho durante a gestação? Soro. Lembra que você vacinou a mãe, não a criança. Tanto é que, após o nascimento, a criança tem que ser vacinada porque ela não sabe produzir anticorpos. Ela tem que ser ensinada, tá? Através de vacinas. Ok? Lembre-se que o soro cai rápido, você não sabe fazer. Então, vamos à próxima questão. Nós temos aqui gráficos, tá? Onde, na criança 1, aplicou-se o soro. Lembra? O soro, ele é injetado, fica alto, depois cai, porque o seu corpo não aprendeu a fazer anticorpos. E 2, a vacina. A vacina que os anticorpos são produzidos gradativamente e ficam altos. Por quê? Porque é uma imunização ativa e você aprendeu a fazer os anticorpos. Perfeito? Então, ele quer que você correlacione qual dos 5, temos a criança 1 e a criança 2, tá? Qual valor representa o soro e a vacina? Então, olha só. Criança 1, aplicação de soro imune. Soro é a linha tracejada com a bolinha. Então, o soro é injetado, começa alto e depois cai. Já que o teu corpo não aprendeu a fazer anticorpos. Já a vacina, ela começa baixa e sobe e fica constante, porque você aprendeu a fazer essa vacina. Foi injetado em você antígenos que estimularam o teu corpo a produzir o quê? Produzir anticorpos. Ok? Perfeito? Sem problemas? Então nós temos o gabarito, o gráfico B. Então lembra que o soro contém o anticorpo já pronto e a vacina contém o corpo estranho que vai te estimular a produzir anticorpos. Perfeito, pessoal? Ok?
Agora, como ocorre esse mecanismo? Células de memória, linfócitos, fagocitose. Então, tudo começa com um corpo estranho que eu chamo de antígeno. Ok? O antígeno é um corpo estranho que foi fagocitado porque você ficou doente ou foi injetado em você de forma enfraquecida para que você tenha uma resposta imunológica numa produção de anticorpos. Perfeito? Então veja bem, esses antígenos, eles são comidos por uma célula chamada de macrófago. É um glóbulo branco especializado em fagocitose. Esse glóbulo branco, tá, apresenta ao antígeno ao linfócito T4 ou CD4. É um linfócito, que é como se fosse o cérebro do teu sistema imunológico. É esse cara aqui que vai estimular os outros glóbulos brancos. O linfócito B, o linfócito citotóxico, certo? E aí vai ter um aumento na produção de anticorpos. O vírus HIV ataca esse cara, o linfócito T4. Por isso que o teu corpo, tá, fica com deficiência de anticorpos, porque esse cara é o centro do sistema imunológico. É ele que determina o aumento da produção de anticorpos. Sem ele, sem anticorpos. Por isso que na AIDS há uma deficiência da produção de anticorpos, que o vírus HIV, ele parasita o linfócito T4. Em condições normais, esse T4 estimula outros linfócitos que vão fazer células ricas em anticorpos, tá vendo os anticorpos? Para neutralizar vírus, bactérias e toxinas em geral, e parte deles viram células de memória. Guarde bem esse nome, como eu te falei. Célula de memória, daqui a 10 anos você entra em contato com o mesmo vírus, você já tem pronto células de memória que já sabem fazer anticorpo para debelar a infecção rapidamente. É isso que nós chamamos de células de memória. Então, recapitulando, o corpo estranho, ou porque você ficou doente, ou porque foi injetado de forma enfraquecida numa vacina. Lembre-se que na vacina tem um antígeno, não um anticorpo, que vai ser capturado pelo macrófago. Esse macrófago, ele vai fagocitar e apresentar o antígeno ao cérebro do sistema imunológico, que é o linfócito T4, que vai estimular outro linfócito a produzir anticorpos e a formar a tua memória imunológica. É isso. Com isso, você está imunizado contra as doenças. Melhor maneira de prevenção contra as doenças, quando tem, é claro, é a vacinação. Perfeito? Ok? Então vamos a essa questão. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. Motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Tanto é que você vê essa campanha de vacinação para o idoso. Nos idosos ocorre a senescência, ocorre uma depressão do sistema imunológico. Por isso, há uma maior incidência de óbitos nessa idade por causa da gripe. Ele pergunta o seguinte: a vacina contra o H1N1, que é o vírus da gripe, como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doença, infecta contagiosos, aumenta a imunidade das pessoas, por quê? Possui anticorpos? Negativo. Letra A está errada. Vacina possui antígeno. Quem tem anticorpos é o soro. Ok? Estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Esse é o gabarito. Cuidado, vacina não tem anticorpo. Isso é uma pegadinha de vestibular em várias questões. Vacina tem o antígeno, que estimula o teu corpo a produzir o quê? Anticorpos. Muito bem, certo? Então nós temos como gabarito aí a letra E. Temos agora uma questão sobre o HPV. O HPV está associado ao câncer do colo do útero. O segundo câncer que mata mais as mulheres.
problema é que nós temos genes, chamados genes supressores de tumor, que protegem o nosso corpo contra alterações celulares que podem levar ao câncer. O vírus HPV tem a capacidade de desligar esse nosso sistema de proteção. Então, se uma célula cancerosa se instalar no útero, automaticamente ela não vai ser detectada e não vai ser levada ao fenômeno de suicídio celular, que o gene supressor tumoral faz. Perfeito? É isso que acontece. Então, há uma campanha de vacinação, certo? O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas, a qual desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja o suficiente, foi desenvolvida uma vacina que reduz até em 90% as verrugas e 85,6% os casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. Então, tá vendo? Vacina é para prevenir, não é para curar. Se a pessoa já está doente, é o soro, porque o soro já tem os anticorpos prontos. Vacina é prevenção. Então, veja bem, o benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas em comparação com as não vacinadas apresentam diferentes respostas ao vírus HPV, em decorrência da alta concentração de macrófago. Não, macrófago não é uma célula que produz anticorpos. Macrófago é uma célula que faz fagocitose. Vacinas estão ligadas aos linfócitos, que são células produtoras de anticorpos. Não esqueça disso. Elevada taxa de anticorpos específicos? Não, a vacina não tem anticorpos. A vacina tem antígeno. Perfeito? Aumento na produção de hemácia. Hemácia não faz defesa. Hemácia faz transporte de gases. Rápida produção de linfócitos matadores. Não, eu não quero linfócitos matadores. Quero linfócitos que produzem anticorpos, do tipo B. Presença de células de memória. Perfeito. Lembre-se, parte das células que foram estimuladas pelos antígenos vão virar células de memória. E daqui a 5, 6 anos, claro, se não houver uma mutação, porque você sabe que anticorpos são específicos. Essa é outra particularidade. Uma vacina para dengue não vai prevenir a gripe. Por quê? Porque existe um encaixe entre o anticorpo e o antígeno perfeito. Como se fosse uma chave e uma fechadura. Cada chave tem sua respectiva fechadura. Perfeito? Mesma coisa acontece com os anticorpos. Vacina da tuberculose não serve contra a gripe, porque são anticorpos diferentes, são antígenos diferentes, então não encaixa. Certo? Então, mas se tudo correr bem, você fica com células de memória, como eu te falei, o melhor exemplo disso é a catapora. Você tem catapora na sua infância. Você pega o seu filho daqui a 15 anos com catapora, quando o vírus entrar dentro de você, ele não vai sobreviver. Por quê? Porque você já tem memória imunológica, células de memória que sabem fazer os anticorpos contra o vírus da catapora. Perfeito? Então, voltando à questão, a vacina contra o HPV é administrada em 3 doses que levam o organismo a produzir células de memória. Ok? Sem problemas? Então, gente, mais uma vez um prazer estar com vocês e até a nossa próxima aula.